Oi, gente, estou eu aqui novamente, mas agora para um momento super especial, né? A gente já teve participações incríveis hoje, né, com a Cíntia, com o João Luiz, e agora aqui, para os profissionais da educação, a gente tem uma presença ilustre, né? A gente está aqui com a Nina Silva. Contextualizando quem é a nossa super convidada, a Nina Silva ela é executiva de TI, uma das 100 pessoas afrodescendentes com menos de 40 anos mais influentes do mundo, uma das mulheres mais poderosas do Brasil pela revista Forbes e é sócia e fundadora do movimento Black Money. Além disso, ela também é palestrante e escritora. Seja muito bem-vinda, Nina, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada a você, Naomi. Estou muito feliz pelo convite, super animada aí para fazer essa troca e falar com agentes tão importantes, né, para o nosso mundo de educação no Brasil. Perfeito. Então, Nina, aqui na nossa rede a gente tem um componente curricular chamado Projeto de Vida, onde os nossos estudantes eles pensam o que eles querem para o futuro, quais são as vocações, o que eles gostam, o que eles querem para a vida. Né? Você é uma super referência em inovação e tecnologia, mas como você descobriu? Né? Como foi se despertar do seu projeto de vida para essa área? Bom, Naomi, eu costumo dizer que eu não venho de um lugar muito romântico para a área de tecnologia, não. Como eu sou aí de um lugar muito comum dentro da sociedade brasileira, né, de uma família classe DE, uma família negra, em uma situação favelizada, eu parto de um lugar de pais que não tinham nem o segundo grau completo, para ser da primeira geração da minha família a entrar e sair de uma faculdade. Então, o que nós tínhamos de direcionamento era: vocês precisam ter estabilidade, precisam estudar, chegar na faculdade e galgar oportunidades em grandes empresas ou conseguir aí uma entrada em um funcionalismo, dentro do funcionalismo público, que é muito a mentalidade, né? Geração X e a minha geração ali, que era o iniciozinho da geração milênio. E acabou que eu fui muito nesse intuito de realmente aproveitar a oportunidade que poderia ser alcançada nos espaços a partir da minha graduação, que foi em administração, mas em seguida eu me especializei na área de tecnologia. E durante o meu trainee, na época da faculdade, eu tive a oportunidade de trabalhar numa implementação de sistemas. E eu não tinha a mínima ideia do que era sistema, não tinha a mínima ideia do que era um IRP ou do que a área de tecnologia poderia me promover, haja visto que eu não tinha essa literatura nos bancos universitários em administração e também não tinha mentoria dentro de casa sobre esse assunto, né? Não tinha ninguém da minha família na área. E eu acabei indo muito pela possibilidade de alta remuneração e do olhar holístico que a área de tecnologia me dava. Eu sempre fui essa pessoa de conseguir, né, ver o todo e transformar de uma maneira mais profunda a partir desse olhar mais genérico. Então, a minha irmã, que foi a primeira pessoa da família a se graduar, foi graduada em psicologia, ela falou: essa é a sua área, eu não preciso nem fazer psicotécnico com você. Você sempre foi essa criança que exatas, lógica e, ao mesmo tempo, relações humanas, sempre foi muito forte, comunicação. Isso tudo a área de tecnologia consegue resumir, aglutinar e transformar em soluções práticas por dia a dia. E eu sou essa pessoa. Mas eu descobri isso muito vivendo. Entrei pensando em ter, realmente, hackear o sistema, em sendo uma pessoa negra, sendo uma mulher negra, pobre, em uma oportunidade em uma grande multinacional, numa área que era desejada por todas e todos. Então, eu entrei assim, mas depois eu descobri que era algo que dava realmente match, fit com os meus skills. Tanto hard skills, que eu estava ali tão empenhada a desenvolver, quanto os soft skills que eu tinha lá desde criança, como dizia minha irmã.
Perfeito, Nina. Eu fiquei super empolgada, como você falou um detalhe, né? Você é uma grande referência profissional para mim. Eu já tinha visto, nossa, ela formou ali em administração igual a mim, e a minha maior referência também foi a minha irmã, e a minha irmã também é psicóloga. Então, mais Elas uma assim, sabem o que dizem. elas sabem o que dizem. Em alguns momentos aqui no Centro de Mídias, eu falava muito sobre a importância, né, da representatividade, né? Eu sempre tive nítida vocação para gestão, mas eu falava, meu pai não é empresário, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou ser empresária, né? Isso não é para mim, então gestão não é para mim. E é algo que limita, né, às vezes, o sonho dos nossos estudantes não ter essa representação. Hoje, né, você é referência para milhares de jovens, adultos como eu. E como foi a sua trajetória escolar? Assim, tem momentos marcantes, pessoas dentro da sua trajetória escolar que te marcaram? Tem uma questão muito marcante para mim é a falta de representatividade, infelizmente. Né? Por eu ter estudado com bolsa de estudos em escolas particulares, eu não tinha tanta representatividade de professores e professoras negros e negras. Então, eu me recordo de uma professora que foi na alfabetização. Mas foi um momento também muito crucial, muito ímpar, né? A sua antiga alfabetização, gente, eu sou muito velha. Eu nem sei hoje em dia qual o nome que se dá. Mas aquela antiga alfabetização, eu tive aquele exemplo. Então, eu tinha um empenho e um espelho a seguir, que era aquela educadora que parecia com a minha tia, que parecia com a minha mãe, que parecia com a minha irmã. Isso é algo que realmente faz uma diferença, faz grande diferença, principalmente para crianças que estão em grupos minorizados de representatividade em espaços de poder. A gente precisa entender também isso, né, de representação em relação a espaços que ditam influência, que ditam lugar no mundo. Uma coisa é uma representatividade em números. Pessoas negras, bom, nós somos aí 56% da população brasileira. Então, certamente, se a gente entrar numa escola pública, a gente vai ver um maior número de corpo, tanto discente quanto corpo docente, de pessoas negras. Mas e a diretoria? Onde essa representatividade está? E em outras escolas, e no campo do mercado de trabalho. Então, a minha trajetória como uma jovem, tanto criança como jovem, foi marcada por esse lugar de exceção, um lugar onde era muito mais delimitado que todos os meus resultados eles precisavam ser justificados, que era uma criança negra bolsista tendo a melhor nota dentro de uma escola majoritariamente branca. Então, isso era questionado o tempo todo, o meu lugar de protagonismo. E até mesmo, muitas das vezes, os meus pais eles me sugeriam em falar menos, em dar mais tempo e lugar para os coleguinhas, em demonstrar que sabia um pouco menos do que realmente eu sabia, porque todos os prêmios e todos os lugares de liderança em humanas e exatas eu queria compor todos esses espaços. Ao mesmo tempo que eu não sentia que realmente eu pertencia àqueles espaços. E isso a gente está falando de uma criança, né, nascida em 82, então aí educada nas décadas de 80 e 90, que entra para uma universidade federal no início dos anos 2000, onde, na época, sem sistema de cotas, nós éramos 0,75% dos estudantes universitários. Então, dentro da esfera, né, das universidades federais, eu continuava sendo invisível para o sistema educacional enquanto um corpo que realmente poderia se sentir pertencente àquele lugar, independente da nota que eu tirava, independente do lugar realmente de mérito. Gostam tanto de falar de meritocracia, mas esquecem que nem todo mundo parte do mesmo lugar para poder se falar de mérito. E até mesmo quando a gente tem crianças que estão em grupos minorizados de acesso, que acabam se despontando, a gente não dá o reconhecimento necessário e até tanto social quanto financeiro,
quanto também um reconhecimento de dar luz à excelência e o trabalho que aquela criança, aquele jovem realiza. Então, a Nina, ela teve essa trajetória muito singular. Realmente, eu sempre fui uma ótima executora e realizadora de coisas no meu âmbito escolar. Dificilmente eu não questionava dentro das disciplinas que eu tinha ainda mais afinco, mais paixão. E eu ainda era aquela criança que gostava de letras e de números. Então, os professores falavam, quem gosta de tudo não faz nada direito, né? Não faz nada muito bem feito. Quem tenta fazer tudo, quem tenta se especializar em tudo. E hoje, no mercado de trabalho, a gente vê que isso é super valorizado, que são os profissionais multitasks. A gente entende que as profissões do hoje requerem pessoas que tenham olhares mais amplificados sobre diferentes áreas de conhecimento e que essas diferenciações de humanas, exatas, estudos sociais aplicados, nada mais são que, muitas das vezes, uma tentativa de desenhar trilhas para trajetórias, mas essa trajetória não precisa ser uma trajetória profissional apenas naquela trilha. Hoje, as trajetórias profissionais precisam, né, transitar, beber de todas essas trilhas de conhecimento e aprendizagem para realmente ser sustentável e ser inovador, disruptivo, enquanto um profissional que quer ser líder da sua própria trajetória nos tempos de hoje. Perfeito, Nina. Está muito ligado o que a gente fala aqui na nossa rede de protagonismo juvenil, né? As competências do século XXI, você já estava lá nos anos 90, já de olho nelas. Agora, né, pensando nesse nosso movimento aqui, Inova, a gente fala muito de inovação, de tecnologia. É um mercado que muitos dos nossos estudantes querem estar, né? E a gente sabe que não é um mercado só para quem é super especialista, é um mercado que está para todo mundo, né? É a nossa realidade, é o nosso dia a dia. Como está sendo, né, para você atuar nesse mercado de tecnologia e inovação? O que você destaca dentro desse mercado? Né, uma pessoa que quer entrar, às vezes o professor tem alguém na sua turma de projeto de vida, ou um estudante que tem um sonho muito nessa área, uma menina, né, que a gente sabe que o ambiente de tecnologia é um ambiente muito masculino. Então, como foi a sua trajetória dentro da tecnologia e inovação e qual o significado dela para você? Bom, eu comecei na TI nos anos 2000, né? Bem no boom que já havia tido a internet e como os sistemas operacionais estavam se adaptando e trazendo as tecnologias emergentes como ferramentas para o novo século. E era tudo muito novo. E entrar, né, nessa área de gestão, nesse novo século, que precisa se comunicar tanto com gestores quanto com empreendedores de diferentes tamanhos de empresas, quanto também com profissionais de diferentes áreas de conhecimento, colocar, né, se colocar a serviço do novo, de aprender a todo momento. Então, eu venho de uma era que todo dia você estava obsoleta, de ter que estudar e buscar novos saberes todos os dias, novas, não só versões de sistema, mas também novas formas de se pensar determinadas linguagens, principalmente na hora de desenvolver sistemas. Hoje, se a gente for pensar num profissional que realmente fez faculdade de análise de sistema na época que eu estudei, esse profissional estudou COBOL, estudou determinadas linguagens de programação que hoje continuam, sim, em grandes empresas, mas estão sendo substituídas por outras linguagens. Dificilmente esse profissional ele está ativo hoje se ele não se atualizou em novas linguagens, além da própria linguagem de formação no seu período de graduação.
Então, para mim, sempre foi um desafio se manter atualizada, principalmente uma profissional que trabalha no âmbito de gestão e não apenas no âmbito de desenvolvimento do sistema em si. E aí eu fui adaptando o entendimento dessa realidade. Antes, a gente tinha determinados espaços de atuação. Eu era uma consultora da área funcional, então eu pensava nas funcionalidades do negócio a partir de tecnologia. Depois eu tive que cada vez mais aprender a área de desenvolvimento, a área técnica, para poder discutir possibilidades de soluções na área funcional. Atualmente, 17 anos depois, eu me deparei com uma trajetória em empresas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, empresas que acabaram dialogando ou tendo clientes da Alemanha, da França, de diferentes culturas, e que, sim, o meu conhecimento técnico foi muito relevante, o meu conhecimento funcional foi extremamente necessário, mas a minha resiliência e os meus skills comportamentais de relacionamento para entender diferentes culturas foram determinantes. Então, esse mundo tecnológico, eu costumo dizer que está cada vez mais um mundo humano, né? Por isso que hoje a gente fala de sociedade 5.0, enquanto nós estamos aí no momento de transformação digital na era 4.0 das tecnologias. Porque as tecnologias estão a serviço de nós, humanos. E elas só são desenvolvidas a partir dos nossos comportamentos, pensamentos e necessidades. Não existe desenvolvimento tecnológico se não existir uma demanda humana de melhoria ou adaptação. Então, quando a gente automatiza, né, o fenômeno das automações, as pessoas têm muito medo hoje de ficarem obsoletas nas suas áreas de conhecimento por conta das máquinas fazerem e reproduzirem e escalarem as suas funções do dia a dia. Eu costumo dizer que essa automação ela vem para a melhoria do nosso dia a dia enquanto profissionais, porque cada vez mais a gente vai poder se aproximar das estratégias mais humanas, das estratégias, das experiências mais personalizadas dos nossos clientes e do nosso dia a dia das empresas. Cada vez mais a gente vai poder se aproximar da estratégia dentro das instituições e cada vez menos a gente vai precisar fazer trabalhos hands-on, né? Mão na massa, trabalhos operacionais, o que traz um malefício quando nós não temos acessibilidade a esse mundo tecnológico para um aprendizado de todos. Aí é o nosso dever, a todo momento, de tentar levar esse conhecimento e estrutura tecnológica para que diferentes níveis tanto dentro do âmbito da educação, quanto diferentes regiões e territorialidades, principalmente aqui no Brasil, onde a gente ainda tem 35% da população fora da internet, eu preciso fazer com que essa possibilidade de tecnologia ser um meio, uma ferramenta de trabalho, seja cada vez mais para todos, e não apenas para o grupo seleto, e continuar e amplificar ainda mais os gaps, né, de desigualdades sociais no Brasil. Então, a tecnologia eu vejo enquanto esse meu lugar enquanto profissional, mas também enquanto meu lugar de vociferar grupos minorizados por ser esse grupo enquanto persona, né, por representar não só na imagem, mas também na ação, estar na tecnologia, transformando a tecnologia. É aprender e desmistificar tecnologias a serviço de empreendimentos negros, como a gente faz hoje no movimento Black Money. É adentrar espaços usando a tecnologia como meio e não entendendo a tecnologia como fim, porque a finalidade é o impacto positivo nas nossas vidas e não
amplificarmos o poderio da tecnologia e aumentarmos os gaps e as diferenças sociais entre nossos grupos minorizados no Brasil. Perfeito, Nina. Você passou aí muito pelas nossas competências, né, socioemocionais. Elas estão muito ligadas ao que a gente precisa muito nesse ambiente de tecnologia e inovação. Eu sou mais da área da inovação e eu entrei no meu primeiro ambiente de inovação, eu tinha 24 anos. E aí, quando eu entrei lá, eu vi que o que todo mundo fazia era o que a galera já, lá na quebrada, já fazia há muito tempo, né? Mas com nomes em inglês, algo rebuscado, e buscando soluções para muitos problemas que eles nem vivenciam, né? Então, a gente trazer isso aqui para os nossos estudantes, para os nossos profissionais de educação, é dar as ferramentas para quem precisa das ferramentas, né? E eu queria aproveitar esse momento para chamar o nosso secretário, Rocieli Soares, ele está aí com a gente também, nesse momento, para conversar com a Nina. Você me escuta bem, secretário? Opa! Oi, Naomi. Agora sim, estava com o microfone fechado. É um grande prazer, estou escutando super bem, sim. Ouvi bastante a Nina aqui falando dessa trajetória, da importância, né? Olha, Nina, primeiro é um prazer te encontrar aqui. Queria te agradecer muito por você estar aqui com a gente, compartilhando sua experiência, suas vitórias, seus desafios, obviamente, para chegar até onde você chegou, né? E junto com a Naomi aí, que conduz magistralmente, que é a nossa diretora de formação. Hoje é um dos pontos mais importantes, né, da organização da secretaria, porque formação é obviamente muito central, Nina, e é um prazer ter a Naomi aí nessa função de liderança importantíssima. Então, como entrei aqui no meio de caminho, Naomi, se eu repetir alguma coisa de pergunta aqui, você me avisa. Mas eu queria que a Nina compartilhasse um pouco, Nina, dos desafios de ter chegado, mais especificamente, mulher negra entrando na tecnologia, entrando nesse mundo que não é um mundo que... A gente tem muitas questões, né, de racismo, muitas questões com mulheres, e hoje, graças a Deus, a gente tem avançado, e a gente está super trabalhando aqui numa agenda antirracista. Mas, Nina, você contou muito da carreira, eu queria que você me contasse um pouco da carreira na perspectiva do outro lado, né? Que barreiras você teve que enfrentar para poder chegar aí, considerando que tem muito jovem que certamente vai se inspirar em você hoje aqui. Certamente, secretário, uma honra estar aqui dividindo, né, a fala com você e com a Naomi, e falar desses desafios, né, entender que são corpos que não estão acostumados a estar em todos os espaços ou a realmente ditar influência em todos os espaços. Nós somos uma maioria enquanto grupos minorizados, né? O Brasil ele tem essa especificidade de ter minorias que não são minorias em quantitativo, mas sim em representatividade, em acesso e poder. Então, na minha trajetória, eu tive muito esse lugar, né, de estar em espaços com melhores remunerações, e isso começa a incomodar, né? A gente consegue ver aí políticas que têm sido implementadas, por exemplo, em trainees, né, em programas de trainees exclusivos para pessoas negras. A gente consegue ver as pessoas incomodadíssimas com isso, né? Pessoas racistas incomodadas com isso, mas quando a gente vê política de exclusividade para pessoas negras no jovem aprendiz, a gente não vê esse burburinho tão intenso. Isso se dá porque a gente sabe que quando a gente fala, né, de programas de trainee, a gente está falando de programas que vão acelerar a carreira desse jovem a chegar no lugar de gestão, a chegar no lugar de liderança e estratégia dentro de uma corporação. E aí ninguém cede poder, né? Poder ele é conquistado. Então, quando se cada vez mais próximo dessa liderança, dessa estratégia, mais eu fui sentindo as auguras do racismo, né? Mas as manifestações foram ainda mais explícitas em relação ao que me conecta
com o que não é pertencente, então com o meu fenótipo, com o meu cabelo, com o meu tom de pele, com a minha origem, né? Falas de pares, de lideranças, de pessoas, até mesmo de clientes que o currículo chegava antes e quando eu chegava em persona, a pessoa se espantava. E aí a gente sabe que não é por ser mulher, porque já sabia, o nome estava ali, um nome, né, no gênero feminino. Então, muitas vezes, o currículo tinha a idade, então não era por ser nova. Por que do espanto, né? Por que do incômodo? Certamente por conta da cor da pele. Então, uma das minhas principais questões, principalmente em vivência e em grandes multinacionais, foi a necessidade o tempo todo de justificar o porquê eu estava ali. E não adiantava eu justificar por meio dos meus resultados, que eram os saves, né, os grandes retornos financeiros a partir dos projetos, ou então as premiações ou os resultados em avaliações de desempenho acima da média. Isso não era o suficiente. A necessidade o tempo todo de se colocar e de mostrar que eu era um corpo não pertencente àquela estrutura. E quando eu me deparei com a possibilidade de criar uma nova estrutura com conhecimento herdado, construído, né, a partir desses desafios que também geram conhecimento e desenvolvimento, eu fundei o movimento Black Money, junto com meu sócio Alan Soares, onde a gente, né, luta para que pessoas negras construam e tenham as suas próprias empresas, que não precisem a todo momento justificar a presença e o porquê conseguem trazer grandes retornos, mesmo sendo uma pessoa de origem, de classe social abastada, e mesmo sendo uma pessoa de outra, né, de um grupo que não necessariamente imprime a visão e a nomenclatura do grupo privilegiado na nossa cultura brasileira. E se eu for pensar nesses desafios hoje, é lógico, a gente está trabalhando para que outras Ninas, outras Naomis não precisem passar por esses caminhos, mas a gente sabe que isso depende também de outras esferas, não é apenas uma transformação na esfera da educação, mas também na esfera política, nas organizações privadas. Então, o meu trabalho hoje é garantir que esse conhecimento, esses desafios, eles não sejam apenas para ditar um lugar de mérito da Nina, ou de um aplauso, ou de um título que a Nina mereça pela sua resiliência e pelos seus feitos, mas principalmente em possibilitar que a Nina e outras pessoas pretas tenham espaços de diálogo, de ação e de não limitação de suas capacidades. Perfeito, Nina. Eu já ia puxar a pergunta justamente sobre o movimento Black Money. Você pode falar um pouquinho dele para a galera, né? Em que princípios eles estão galgados, como têm sido as experiências dentro desse movimento, que é super forte no Brasil e tem crescido cada vez mais, reconhecido internacionalmente também. Sim, Naomi. O movimento Black Money ele foi fundado, institucionalizado há 4 anos apenas, então a gente vê que ele é muito intenso em suas ações. Nós fundamos a partir da filosofia e ideologia centrada em conhecimentos e práticas africanas de coletivo, de gestão e fortalecimento intracomunidade, mas que não é apenas da comunidade negra, mas é algo também que é praticado em outras culturas, como no caso das comunidades asiáticas, da comunidade judaica, que são comunidades que passaram por genocídios ou atrocidades históricas, e apenas com um fortalecimento e auto-organização intracomunidade que conseguiram se reerguer e até mesmo chegar num lugar de diálogo e de ditar influência em diferentes camadas estratégicas
em governos e outros espaços no mundo. Então, o movimento ele fala sobre isso, pessoas negras girarem capital, e esse capital não só financeiro, né? Capital é tudo que hoje a gente vê que pode ser valorado sobre um esforço. Então, a gente tem capital social, que são as nossas relações humanas. Eu conhecer a Naomi hoje e poder apresentar uma jovem para ser mentorada pela Naomi, por exemplo, eu levar a minha rede, o meu capital social a serviço de uma outra jovem negra. A Naomi mentorar uma jovem negra e trazer o conhecimento dela, trazer um pouco da prática do dia a dia, de coisas que ela passou ou passa, é ela movimentar o capital intelectual dela a serviço da comunidade negra, porque ela vai estar ali transferindo ou incentivando, a partir do próprio conhecimento, uma outra pessoa negra. Além do capital financeiro, que é a gente se empenhar em ter a intencionalidade de, quando necessário consumir de outras pessoas negras. E aí tem essa fala sobre consumo, é uma fala muito consciente sobre também a nossa realidade. A gente não fala de consumo apenas por consumo, a gente fala de educação financeira, dessa população não se endividar, dessa população entender que não temos acesso a crédito por conta de um problema estrutural, mas também que precisamos ser educados financeiramente para poder fazer o dinheiro trabalhar por nós e não ficarmos o tempo todo trabalhando a partir para ter dinheiro. É algo que a sociedade brasileira precisa como um todo, e não somente a comunidade negra, né? Trabalhamos também com essa questão de girar o capital, o conhecimento sobre como desenvolver os nossos negócios, os nossos próprios negócios. Então, não adianta a população negra ser a maioria empreendedora no Brasil, mas ser um empreendedorismo de subsistência, um empreendedorismo de necessidade, a partir de relações trabalhistas precarizadas ou de um não lugar no mercado de trabalho. O que a gente vê muito em pesquisas do Sebrae, quando aponta que mulheres negras são as que mais empreendem em serviços domésticos. A gente sabe que essa mulher negra, ela não abriu uma empresa de serviços domésticos. Ela é uma diarista. Então, como a gente fortalecer esses empreendimentos negros a empreenderem a partir de oportunidade e não apenas da necessidade? Como gerar escala para negócios que muitas vezes só conseguem dialogar numa esfera local e sem possibilidade de amplificação, de chegar em outros espaços. E também como fazer com que educação formal ou informal de qualidade chegue para todas, principalmente para a comunidade negra. O movimento Black Money trabalha sobre esses pilares: comunicação, educação e serviços financeiros, dando visibilidade para profissionais e empreendimentos negros, com uma maioria de mulheres. Então 70% da nossa rede é de mulheres negras. Nem é intencional, mas são elas que dialogam mais com a nossa rede, que se inscrevem mais nos cursos, que estão mais à frente, né, das suas famílias em relação a uma renda extra, ou até mesmo enquanto renda principal das suas famílias. E isso muito por uma herança escravocrata, genocida da nossa população, onde o homem negro está fadado tanto ao homicídio, ou ao encarceramento, ou ao não lugar social. Então, a gente trabalha desde o letramento, o entendimento comum dessa pessoa negra nesse mundo, olhando enquanto comunidade, se fortalecendo enquanto comunidade, traçando processos colaborativos, quanto também enquanto indivíduo que pode intencionalmente ir contra esse lugar estrutural do racismo estrutural, de determinar o espaço onde corpos negros devem estar. E aí, essa possibilidade desse corpo negro poder ter o seu próprio negócio, e essa pessoa negra intencionalmente comprar aquela roupa
ou botar o dinheiro no banco de uma pessoa negra, ou comprar aquele automóvel da indústria automobilística de uma pessoa negra, é onde a gente quer chegar. É sermos donos e donas também dos meios de produção. E aí sim a gente vai poder começar a falar de reequilíbrio de espaços de poder, de espaço social e até mesmo de transformação de sistemas socioeconômicos. Eu não tenho como hoje ir contra o capitalismo, que muitas das vezes alguns grupos pregam nas nossas redes, né? Enquanto grupo negro, vocês não deveriam fortalecer a ideia do capital. Concordo em pequena escala, que seria qual o outro plano para nós irmos contra esse sistema implementado socioeconômico. Se a gente tiver um plano com ações concretas e tempo, né, metas definidas e onde a gente pode alcançar, para transformar isso de fora para dentro, a gente faz, a gente está aí junto. O que me importa é poder realmente trazer a autonomia e a humanidade e a real liberdade para a população negra no Brasil, que hoje, infelizmente, se a gente não falar de capital, se a gente não falar de acesso à saúde pública, se a gente não falar de saneamento básico, a gente não vai parar de morrer e de ter um aumento da mortalidade sobre Covid-19. Se eu não falar sobre educação pública de qualidade, eu não vou poder falar desse incremento de jovens, crianças e adultos negros e negras numa era digital, por exemplo. Nina, muito bacana, baita experiência com Black Money, é impressionante mesmo como vocês já organizaram, como vocês têm alcançado, né, ultrapassado, não sei nem se vocês sonhavam qual o tamanho que é alcançar isso, mas é impressionante. Para quem não conhece aí da rede, acho que vale a pena se informar, porque é muito bacana mesmo a iniciativa. Agora você falou de algumas coisas que eu considero importantes, racismo estruturado e tal, mas a gente precisa criar na nossa sociedade, nos nossos ambientes de trabalho, em todos os locais, Nina, um ambiente mais antirracista, né? A gente aqui, Nina, começou uma agenda de formação, todo o nosso staff foi formado para a agenda antirracista. Então, a gente começou aqui com todo o staff, eu mesmo fiz o curso, todas as nossas diretorias de ensino, os dirigentes, todas as funções da secretaria, porque a gente quer criar cada vez mais esse ambiente. Aliás, quem fez o curso foram dois amigos em comum, o Giovanni e a Ellen, que é casado com a Ellen, que você conhece, que é casado com não é casado com a Ellen, a Ellen é quem fez o curso junto com o Giovanni. Né? Isso, com a Lara, ele. Com a Lara, nossa querida Lara. E a gente até esteve junto naquele encontro lá para estudantes brasileiros. Eu te encontrei lá rapidamente, nem sei se você lembra. Eu não estava aqui ainda. Eu acho, não, eu já estava aqui. Em Boston. Mas isso, naquele encontro para estudantes brasileiros lá. E o Giovanni fez esse curso com a gente junto com a Ellen, que foi muito bacana, porque a gente quer. Foi um curso de imersão, 1 dia e meio aqui com a gente, depois para todos os grupos, né? A gente já fez aí. Sei lá, Naomi, tu lembra quantos números? 400 pessoas, eu acho, já fizeram. Umas, já foram mais de 400 aí, né? Pessoas. Então, porque a gente quer criar esse ambiente antirracista, né? Porque todos nós temos que aprender com isso, todos nós temos que, obviamente, gerar esse ambiente antirracista. Como é que você entende e o que a gente precisa fazer para criar esse ambiente verdadeiramente antirracista? Perfeito, secretário. O Giovanni e a Ellen têm feito um trabalho fenomenal e que bom que eles estão podendo impactar aí também na secretaria. Quando a gente fala, né, dessa movimentação antirracista, a gente acaba sempre vendo que as pessoas se colocam num lugar de quase passivo, né? Aquele passivo ativo, que não, eu sou aliado e aliada à luta antirracista. É uma frase empática, Mas quando você coloca aliado, parece que a luta é do outro. Parece que o problema é do outro. O resultado, a dor, a exclusão, a morte, realmente é sobre o meu povo. Mas quem criou, né, as estruturas de opressão não foram as pessoas pretas. Então, a luta são de todas. São de todas as pessoas.
Então, quem não é só ser aliado e aliada à luta antirracista, é ser agentes de transformação da luta antirracista. E, para isso, pessoas negras e pessoas não negras nessa luta precisam olhar em todos os âmbitos. Seja no meu âmbito muitas vezes a gente fala muito do nosso âmbito do trabalho, né? Que é o lugar que a gente consegue fazer uma transformação mais intencional. Então, quando eu olho, quem da minha turma, da minha equipe são pessoas negras? Eu já tive lideranças negras. A empresa onde eu estou tem uma representatividade percentual à realidade da população da nossa nação em relação à população negra. As pessoas negras na minha instituição, elas estão em que lugar de ação? Estão no lugar operacional? Estão só no lugar de trabalho a serviço e não estão no lugar de desenvolvimento em um lugar estratégico? Todas essas perguntas devem ser feitas para que metas sejam desenvolvidas e planos sejam organizados para que orçamentos sejam aplicados e ações sejam efetivas. Isso são os diálogos que a gente vem vendo na sociedade civil, principalmente nas instituições privadas. Na esfera pública, a gente começou um diálogo que tem uma possibilidade aí da gente perder, que são as cotas nas universidades, que é falar de um lugar de poder. Então, eu volto para a discussão de que, quando a gente fala de raça, a gente está falando de lugar, de não lugar em estruturas de poder. Um desses lugares são as esferas privadas das grandes empresas. Mas a gente também tem os 3 poderes, a gente também tem, né, os espaços que ditam outras questões no mundo que são determinantes para o nosso dia a dia. Então, quantas pessoas negras eu já votei quando eu fui à urna? Eu já fui intencional o meu voto, o meu candidato, a minha candidata tem propostas a favor da diminuição das desigualdades raciais no Brasil? Vamos aproveitar que ano que vem é o ano eleitoral e isso nada tem a ver com esquerda, direita ou centro. Isso tem a ver com o mundo que a gente quer tanto reparar quanto reconstruir dentro dessa luta. E aí, outras questões e outras perguntas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, né? Dentro da nossa escola. Se eu estou no âmbito escolar privado, que tem um ensino ali diferenciado e exclusivo, qual o programa de bolsa? Porque não vai ter pessoas negras nesse lugar. 1, 2, 10 não é uma representatividade nessas escolas. Então, já nem tenta fazer essa pergunta, já vai para o segundo passo, que é qual o programa de bolsas e possibilidades de inserção e de trabalho de amplificação desse conteúdo tão exclusivo, tão bom que a gente tem acesso, que dentro de outras esferas, principalmente nas escolas públicas, a gente não consegue. Como que a gente consegue disseminar esse conteúdo para as escolas públicas? Como que a gente consegue disseminar o conteúdo aqui da nossa estrutura particular, que o nome já diz, particular? E aí esse particular é esse lugar de poder privado que é do 1% que domina 99% no nosso país. Como que eu consigo fazer isso chegar no maior número de pessoas? Porque fazendo isso, eu melhoro, né, as nossas relações sociais. E não é somente fazer o certo, porque o bom seria que fosse apenas por justiça socioeconômica. Já seria o suficiente, né? Fazer reparações na luta para combate às desigualdades raciais, porque é o certo. Mas as pessoas, infelizmente, não são movidas apenas pelo certo e pela Constituição de 88. Elas são movidas muitas vezes qual o ganho que eu posso ter com isso. Bom, o ganho que todas as pessoas podem ter com isso é movimentar mais a economia, é ter menores desigualdades e melhora na segurança pública, é poder
ter a possibilidade de melhor desenvolvimento de pesquisas e alavancagem no âmbito de educação em diferentes esferas, públicas e privadas. É tanto ganho social a gente mexer na base, que é mais ganho para o topo do que realmente para a base. E mesmo assim, o topo das nossas pirâmides como um todo não estão ainda engajados para realmente mudar as estruturas. Mas ainda bem que a gente está na transformação digital, ainda bem que nós estamos numa era onde disseminar conhecimento e tentar disseminar acesso a infraestruturas, a gente consegue pelo menos se conectar, né? Se conhecer e conectar oportunidades, conectar ações e multiplicar isso, pelo menos um pouco, para amenizar. Mas eu chamo aí para ação cada indivíduo, né, que olhe aonde vocês estão realmente consumindo, utilizem o consumo de uma maneira intencional como investimento. A gente teve muita campanha Compre do Pequeno durante a pandemia no ano passado. Isso é um investimento, porque o pequeno negócio na região onde eu moro fortalece o meu CEP e faz com que o meu CEP, a minha residência, não se desvalorize. Então, é para além do apoio social. É circular, vem diretamente um impacto no positivo para o meu bolso, mas também vem enquanto energia, enquanto positividade, enquanto possibilidade de melhor convívio social. Então, quem da nossa turma, né, nos nossos espaços, nos restaurantes, em todos os lugares que a gente frequentava e que depois da pandemia a gente vai voltar a frequentar, quem dessas pessoas são negras e como que a gente pode continuar a mudar esses lugares. Se a gente não conseguir mudar esses lugares, vamos construir os nossos próprios lugares. E só impactar, investir e colocar o nosso capital aonde a gente realmente vê que há uma inserção, né, real de todos. E aí a população negra precisa estar como pauta principal. Perfeito, Nina. Aqui no nosso chat, muitos elogios, algumas perguntas também, mas eu acho que 45 minutos nunca passaram tão rápido e a gente chegou no nosso tempo. Mais uma vez, gostaria muito de agradecer a sua participação. Foi muito importante esse momento aqui, muitos professores agradecendo a sua fala, né, agradecendo, já falando assim, vou passar para toda a minha escola. Foi muito inspirador, a gente passou por várias coisas muito importantes. Muito obrigada mesmo pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu espero que seja a primeira de muitos momentos aqui, seu com a rede. Foi, assim, sensacional. Não tenho palavras para agradecer esse momento. Então, suas últimas palavras aqui de despedida para a nossa rede, e aí a gente encerra. Eu que agradeço vocês, secretário, Naomi, todo mundo presente. Convido a todos e todas a conhecerem o mercadoblackmoney.com.br, comprar dos nossos afroempreendedores. Convido também a se associarem nas nossas redes, Movimento Black Money, no Nina Silva, cadastrar o e-mail, receber todas as oportunidades de contato e de ações que a gente vem realizando. A gente agora está com cartão de crédito a favor da luta antirracista. Tem muita coisa que a gente pode ainda, né, dialogar e continuar. Eu agradeço o espaço e espero que vocês estejam cada vez mais conectados e intencionais na luta de transformação, porque vocês são aí, feliz e infelizmente, vocês carregam o fardo de transformar as estruturas no mundo, né? A educação, a gente sabe que é o fundamento para que a gente consiga sair de todas as miserabilidades e de todas as desigualdades que nós temos, principalmente as desigualdades raciais no Brasil. Obrigada pelo espaço. Obrigado a todos e fiquem ligados aí que tem mais programação no Esquenta Movimento Inova. Tchau, até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima também.